Olá, meus amados. Que bom que voltamos para transmitir na Mira da Saúde as verdades preciosas, porque tivemos aqui sempre tem esses problemas por estarmos na roça, a instabilidade da internet. Então, falhamos algumas vezes a nossa transmissão, mas não vamos desistir de transmitir, porque sem transmitir estas boas novas, a minha existência não terá significado. Bom, hoje eu vou trazer um assunto realmente de suma importância. Até agora nós falamos sobre a restauração baseada na criação. Existe regeneração, restauração, porque ocorre os danos. Sempre mencionamos, dentro do contexto da criação, a cura das doenças são tão simples, fáceis e rápido. Isso você já deve ter captado. Então, meus amados, hoje vamos mencionar por que os genes são danificados. As células alteram e traz as doenças, sintomas desagradáveis, sofrimentos, até a morte. Tudo isso acontece neste mundo. Então, vamos focar hoje onde está a causa de todas as doenças. É bom saber, porque nós sempre falamos, vamos eliminar a causa, porque sem eliminar a causa, só fazer os tratamentos, isso não tem um efeito duradouro. Sempre é temporário, passageiro. E nós jamais ficamos sossegados nem tranquilos, sabendo que a causa não foi removida. E hoje eu quero apresentar então esta causa, o que causa o dano dos genes, alteração das células e, enfim, qual é a causa das todas as doenças. Hoje, o mundo científico está apontando para este elemento como sendo a causa. Na medicina, muda um pouco, porque não entra ao nível da célula, mas engloba de uma forma geral para mostrar qual é a causa da doença. Então, você já deve ter ouvido dos seus médicos: meus amados, meu querido, não fica estressado. Esta palavra, estresse, realmente tem sido bem normal hoje na sociedade atual de ouvir. Não ficar estressado, porque estresse é mal de todas as doenças. Agora, o que é o estresse? O que causa o estresse? Não adianta meramente falar, não fique estressado, sem saber o que é o estresse e como evitar e o que causa. Então, hoje eu vou apresentar o que é o estresse ao nível da célula, para nós entendermos perfeitamente como eliminar a causa de todos os males. Eu vou apresentar aqui um diagrama para você poder entender. Vamos lá. Então, este diagrama está aqui. Vocês estão vendo aqui uma célula. Vou ampliar para você ter melhor visualização. Bom, aqui está
célula com seu núcleo, aqui, mitocôndria, uma organela da célula que eu vou mostrar. É uma pequena organela da célula que faz um papel tremendo. Funciona como motor. O que acontece no motor? Combustão. Queima de combustível para produzir a energia. Então, motor da célula viva chama-se mitocôndria. Seria bom você guardar esta nome desse organela aqui, mitocôndria. Bom, então, como é motor da célula viva, entra combustível. O que é combustível para a célula viva? A glicose. No caso de motor de carro, pode ser o combustível álcool, gasolina, gás natural, diesel, assim por diante, né? Agora, para a célula animal, incluindo o ser humano, combustível, único combustível aceito para motor, a mitocôndria, é glicose. Guarda isso, meus amados. Hoje você está tendo um conhecimento fantástico. A glicose é um tipo de açúcar simples. Açúcar simples que existe nas frutas principalmente, né? Então, a glicose é o único combustível que o motor da célula viva aceita. Então, aqui na mitocôndria ocorre queima de glicose. Queima. Quando é que queima? Só quando existir o oxigênio. Sem oxigênio, não consegue queimar nada. Glicose pode entrar. Se não tiver oxigênio, não queima. Por isso que célula que não recebe oxigênio não consegue queimar. Quando é que isso acontece? Célula morta. Célula morta, mesmo tendo sua integridade, não recebe oxigênio. Então, não consegue queimar a glicose. Por isso que célula morta, uma vez que a pessoa morre, em seguida, então, começa a acontecer o quê? Já que não produz a energia por não queimar a glicose, batida cardíaca para. Por isso que o eletrocardiograma fica uma linha só. Não existe atividade elétrica nas células. E se continuar mais, aí não tem temperatura. Aliás, temperatura que era 37, vai caindo. Não é? Então, toda célula viva recebe oxigênio através da respiração e, quando a glicose entrar, queima. Qual é o resultado de queimar combustível, glicose? Aqui está. Resultado: produzirá energia. Então, a característica da célula viva é produzirá energia. Esta energia produzida a partir de glicose, então converte em várias formas dentro da célula viva.
Pode ser forma elétrica. Então, na célula muscular, nos neurônios, aliás, todas as células vivas têm atividade elétrica. Principalmente as células musculares de coração, então, têm uma atividade rítmica para poder ter ritmo cardíaco, bombear o sangue para o corpo todo. Células musculares fora de coração têm aquela força, exerce a força. Isso também tem atividade elétrica. Neurônios têm muita atividade elétrica para processar todos os dados. Então, a energia produzida a partir da queima de glicose transforma em várias formas de energia para as células vivas fazerem suas funções. Ao mesmo tempo, preste atenção agora, meus amados, ao mesmo tempo de produzir a energia para executar as funções das células vivas, também produz tal de radical livre. O que eu quero focar hoje é exatamente este radical livre. Radical livre. O que é radical livre? Radical livre é oxigênio livre. Oxigênio livre. O oxigênio que nós respiramos e que a célula usa para queimar glicose é O2. Quimicamente falando, a molécula de oxigênio é O2. Você já aprendeu isso na hora de química, lembra? Do segundo grau, O2. Ou você está esquecido e não sabe o que quer dizer O2, mas não importa, hoje você novamente vai aprender. Oxigênio que a célula usa para queimar glicose é O2. Agora, depois de queimar, aparece energia e o lixo, que é radical livre. O simples. Não é O2. Oxigênio separado. Agora, este oxigênio sozinho, radical livre, torna-se totalmente tóxico, venenoso para a célula. Isso é tremendo, meus amados. Então, veja o que ciência está revelando. Este oxigênio livre ou radical livre vai para a célula, vai para a mitocôndria. Aí danifica DNA da mitocôndria. Na mitocôndria também tem DNA. Vai para o núcleo. Vai para o núcleo, danifica o DNA do núcleo. Também danifica a membrana celular. Isto é, o radical livre é maior causa de dano ao nível da célula. Hoje, não há dúvida nenhuma de que radical livre é causa principal de todas as alterações das células, principalmente de câncer. Câncer é resultado de alteração de genes no núcleo e estes genes danificados, uma vez que não é reparado, então proporciona alteração
resultando células tumorais, mesmo até células cancerosas. Então, o radical livre hoje é apontado como sendo causador de todas as doenças. Então, a nossa vida é para ter o quê? Para ter a doença? É isso mesmo? Então, nós não podemos escapar das doenças? Vamos ver. Veja só, a nossa existência em si, células vivas, precisam produzir a energia para executar cada função. E, ao mesmo tempo, produz radical livre. É algo meio paradoxal, se você pensar bem. Criança, bebê nasce. E bebê, então, enquanto é bebê, não tem muitas atividades, porque ainda precisa desenvolver, precisa crescer. Então, amamenta, dorme, defeca, urina e amamenta de novo, dorme e assim por diante. A criança ou bebê, quando amamenta, nas células vivas do bebê, faz esse mesmo mecanismo de produzir a energia e, ao mesmo tempo, produz radical livre. À medida que o tempo avança, criança agora já começa a andar, começa a falar, vai desenvolvendo, chora muito até briga e vai produzindo radical livre e assim, sabe como que isso é refletido na pessoa? Todas as células experimentam o quê? Vamos olhar para esta figura. Veja aqui. Aqui você está vendo genes. Aqui é mitocôndria. Essas bolinhas aqui, radical livre, oxigênio livre, vai destruindo os genes e danifica. Sabe qual é o resultado? Resultado é simples. Resultado é que, vamos olhar aqui. Quando criança aqui tem pele linda, bonita, e à medida que o tempo passa, a pele torna-se, vamos dizer assim, com rugas, com manchas, pele não tão esticada, mas pele velha, né? A gente fala isso o quê? Envelhecimento. Sabe que o envelhecimento é um resultado de dano de genes ao longo do tempo. Então, o envelhecimento é resultado de acúmulo de células que foram destruídas, danificadas por radicais livres. Por causa disso, meus amados, agora vem essa dica. Mesmo que o tempo avance, por exemplo, eu estou com 67 anos, daqui a pouco vou fazer 70, 80, 90, 100 anos. Muita gente duvida que eu vou alcançar 100 anos. Olha aqui, você tem que existir para
verificar que eu vou alcançar 100 anos. Mas sabe que o envelhecimento ocorre em mim, mas ocorre bem mais devagar do que outras pessoas. Sabe por quê? Aqui está o segredo. Radical livre liberado em mim, porque ocorre metabolismo de glicose para a produção de energia e para executar tantas atividades físicas, mentais. No meu caso, aquele radical livre produzido por produzir a energia danifica menos as células. Isso é meu segredo. Algumas pessoas chegam até assim, olhar bem para mim, para meu rosto. Ainda fala assim, olha, sua pele é linda. Ó, tem gente que está cobiçando a minha pele. Meu cabelo grisalho, lindo, né? Também tem gente que está cobiçando. Meus amados, hoje estou mostrando este segredo. Quanto menos radical livre danificar as células, aquela célula mantém o vigor. Isso é refletido, principalmente na pele e no cabelo. Meu cabelo ficou assim, bastante branco, embora isso seja o charme, né? Eu fiquei um bom tempo muito estressado. Isso na Coreia, quando eu trabalhava para ganhar dinheiro, isso era muito estresse. Escritórios, enfim, enquanto eu me liberava muito radical livre, estressava muito, consequentemente, no meu caso, isso apareceu ao nível de cabelo. Então, vamos lá. Como que então acontece ao nível da célula com esse radical livre, oxigênio livre? Será que só consegue, só vai danificar e provocando todo esse envelhecimento, as doenças, ou existe uma outra forma de lidar? Então, vamos voltar para aquele diagrama. Nós já mostramos isso, né? Radical livre danificando a célula, provocando envelhecimento, provocando as doenças. Mas é impressionante. A ciência descobriu o seguinte: este radical livre, que é resultado do metabolismo de glicose, tem este caminho. São dois caminhos, um caminho para a esquerda e outro caminho para a direita. Esse caminho direita é fantástico. Aqui está escrito SOD defesa. O que é isto? Toda vez que produzir radical livre, oxigênio livre, que é a própria nossa existência, sabe o que acontece? Cientistas descobriram que lá no fígado, todo mundo tem fígado, no fígado produz tal de SOD. O que é SOD? É uma sigla. Integraceria, Superoxide Dismutase. Eu não sou muito sabido, mas já está aqui.
SOD é superóxido dismutase, é uma enzima fabricada no fígado, chama-se antioxidante. Você deve ter ouvido antioxidante nas comidas, né? Mas melhor antioxidante é aquele que é fabricado no fígado para nos defender. Então, meus amados, quando produz radical livre, oxigênio livre, nosso fígado imediatamente fabrica esta enzima, SOD, para neutralizar este oxigênio. E sabe qual vai ser o resultado de defesa, neutralização? Forma-se oxigênio novamente, O2 e água, que nada é prejudicial para nosso organismo. Isso não é maravilhoso, meus amados? Então, dentro do nosso organismo, existe um escape perfeito. Escape perfeito. A nossa existência, embora tem que produzir radical livre toda vez que faz o metabolismo de glicose, isso com o intuito de gerar a energia para as atividades celulares, mas inevitavelmente produz radical livre. Agora, como seres livres, qual vai ser a nossa escolha? Diante da produção inevitável de radical livre, fazer a escolha para que células sejam danificadas ou que radical livre seja neutralizado e assim nossas células são protegidas, não sendo danificadas nem destruídas. Isto é, envelhecimento é retardado, a doença é prevenida. Olha que maravilha! Dentro do nosso organismo existe esse caminho para que nós não experimentemos um envelhecimento precoce e também uma prevenção das doenças. Isso é simplesmente maravilhoso. Não é mesmo? Você não fica feliz? Meus amados, eu vibro. E aí, agora é simples, né? Como é que nós vamos então escolher aquele caminho de radicais livres serem neutralizados? Se a gente descobrir isto, você pode manter jovem, mesmo suas peles, todo o seu organismo e ter uma longevidade e sem doença. Coisa maravilhosa, né? Vamos dar essa dica ou vamos deixar para a próxima palestra? Qual é a sua escolha? Já que estou falando, vou continuar falando para então a gente ter este segredo, este mistério, que na realidade nada misterioso se você conhecer a verdade. Esta resposta de como escolher o caminho de neutralização de radical livre, assim você manter sempre rejuvenescido, principalmente
a sua mente, seus pensamentos, seus conceitos, suas crenças, seu relacionamento com seres humanos e com todas as coisas deste mundo, você ter realmente esta verdade. Essa é verdade mesma. Esse é o segredo da vida. Nosso organismo não ser danificado, nem sofrer as doenças. O mundo tem apresentado tantas coisas. A psicologia, então, apresenta muito. Olha, vamos amar. Vamos amar. O amor, fazer coisas, benefícios aos outros, para os outros, trabalhos voluntários, enfim, apresenta tantas coisas boas para você não estressar. Existem, sem dúvida existem tantos trabalhos de, como diria, fraternidade. Tem muito, muito, muito. Mas, mesmo as pessoas que participam dessas atividades adoecem porque estressa muito. Mas por que será? Hoje eu quero apresentar, como tenho apresentado em outras ocasiões, que a palavra de Jesus, palavra da vida, é que precisa ser entendida. Quando nós entendemos as palavras da vida proferida por Jesus Cristo, então nós vamos captar. Aqui está. Aquilo que aparentemente era absurdo, mas quando o Espírito Santo conduz e nós entendemos perfeitamente o pensamento ou a vontade do nosso Deus, nosso Criador, então nós temos então esta escolha e o Espírito Santo nos dá poder para fazer esta escolha. O que o Espírito Santo quer? O curso natural da nossa existência é danificar células, trazer doenças, envelhecimentos, sofrimentos, infelicidades, no fim, a morte sem esperança. Mas o que Deus tem nos reservado é isto. Mesmo aqui neste mundo, o Espírito Santo nos empodera para fazer esta escolha de neutralizar radicais livres e assim células não sofram danos e que nós mantenhamos perfeita saúde, felicidade, alegria, a vida em abundância, que continuará na vida eterna. Esta vida eterna precisa ser experimentada neste mundo por Espírito Santo, experimentando neutralização completa dos radicais livres. Para mim isso ficou muito claro. O que é vida eterna ao nível celular? Radical livre não é que não seja produzida. Neste mundo não tem como não produzir radical livre, mas este radical livre produzido não danifique as células, mas sim seja neutralizado e células sejam conservadas íntegras.
Isso é legal demais, não é mesmo? Para isto, então, nós precisamos voltar para a palavra de Jesus, porque a palavra que Jesus falou é vida. Você lembra? João capítulo 6, verso 63. Hoje não estou mostrando porque a internet está ruim, não consigo apresentar a Bíblia que está na internet. Mas você pega a sua Bíblia e procura João capítulo 6, verso 63. Jesus falou assim: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então a palavra de Jesus faz com que Radical Livre não ataque as células, mas seja neutralizado. Eu vou apresentar o que está escrito em Mateus capítulo 5. Isso eu vou ler na Bíblia. Por favor, você também acompanhe na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versos 21 em diante. Ouvistes que foi dito aos antigos. Aos antigos quer dizer, na lei de Moisés, o Velho Testamento. Não matarás. Não matarás é um dos mandamentos de 10 mandamentos. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso tudo no Velho Testamento, na lei de Moisés. 22. Eu, Jesus agora presente no Novo Testamento, porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só. Jesus interpretando o que significa não matarás. Meus amados, isso é tremendo. Eu, antigamente, fazia muito disto. Conduzindo o carro, isso em São Paulo, aquele trânsito. Aí, alguém muito apressado faz a costura, né? Vai. E de repente entra na sua frente. Então você tem que frear, meio que assustado. E como você assustou e você fica imediatamente, um reflexo. Fica bravo e sabe o que acontecia comigo? Fazia isso. E depois vem palavrões. E depois continua xingando aquele sujeito que está na sua frente, ou você buzina, né? E eu vivia assim. Eu tenho um diagrama muito legal, o que achei na Veja. Deixa eu mostrar isso para você, só para você dar uma risada. Veja só. Uma vez eu estava lendo a revista Veja, aí eu descobri essa ilustração. Vê aqui. Aqui, pelo que vejo, é estacionamento, né? Estacionamento e os carros estão estacionados. Aí, um
talvez ignorou o sinal e os dois estão assim. Como que eu vivia? Exatamente vivia assim, gritando, berrando, xingando, porque eu estou direção certa, né? No sentido certo. Ele que está errado, está na contramão. E o outro berrando. E na Coreia tem esse ditado: quem berrar mais, ganha. E esse sujeito atrás, cabeça para fora, olhando, né? Porque não resolve, talvez ele esteja buzinando. Estão estressados? Estão gastando a energia à toa? Então, como está produzindo muita energia, muito radical livre. Então, meus amados, você já entendeu. Quanto mais energia produzir, mais radical livre, mesmo que você esteja com toda a razão, se você produzir muita energia desta forma e muito radical livre, suas células serão destruídas. Serão destruídas. O que Jesus estava falando? Se você falar para seu irmão, ou seu amigo, ou para alguém, ô seu burro, seu tolo, Jesus está falando, você não vai escapar de quê? Vamos prestar atenção? Estará sujeito ao inferno de fogo. Quando você fala, ô seu burro, sabe que você está matando? Sim, através da produção de radical livre, você mata você mesmo, suas células são destruídas e, ao você dirigir aquela energia destrutiva para seu próximo, se seu próximo receber, também morre. Veja aqui, os dois gritando, xingando, tenha razão ou não, os dois estão se matando e matando os outros. Homicídios ao nível celular. Você entendeu? Por causa disto, Jesus falou assim, se alguém bater um lado, dê outro. Em vez de reagir, em vez de se matar e matar outros, dê outro. Aí outro vai bater. Aí dê outro. Para este mundo, isso é a maior burrice, não é? Mas para a vida, para o céu, para o reino de Deus, isso é forma de conservar a vida, desfrutar a vida eterna, vida em abundância. Mas será que tem gente que consegue viver desta forma? Sim, tem. Não sou eu, não. Jesus, quando a turba xingava e soldados romanos esbofeteava e colocava coroa de espinho, nada de reagir. Nada de reagir. Como que ele conseguiu tudo isto? Perdoando.
perdoando. Como que conseguiu perdoar? Porque ama. De onde Jesus recebia este amor? Do Pai. Como que recebia? De manhã bem cedinho, ele conversava com o Pai. E Pai então mostrava o seu amor. Jesus venceu o mundo como homem. Homem igual eu, homem igual você. Mas homem diferente. Nascido do Espírito. Se você aceitar este novo nascimento, também nós poderemos viver como Jesus. Receber cada momento o amor do nosso Pai. Como que nós podemos viver assim? Nós permanecendo em Jesus Cristo. Lembrar as palavras de Jesus, porque o Espírito Santo continuamente fala e faz relembrar as palavras de Jesus, nossa vida diária. E nós meditamos. Jesus falou assim. Isso nas nossas negociações, seja de comércio, em todos os aspectos do nosso viver do dia a dia, neste mundo, o Espírito Santo faz lembrar as palavras de Jesus. E, literalmente, quando uma pessoa me bate pela palavra, eu vou virar para que ele bata de novo pela palavra, me agrida, me ofenda, me prejudique. Como que podemos fazer? O Espírito Santo que faz nos olhar. Esta pessoa com quem estou conversando está com espírito maligno. Mas eu estou com Espírito Santo. Então, eu que estou com o Espírito Santo, como reagir? Reagir como Jesus reagiu. Porque o Espírito Santo faz-me levar em Jesus Cristo. E faz eu permanecer em Jesus Cristo. E eu agir e reagir como Jesus Cristo. Conservar a vida. Porque esta vida que Deus me criou e me comprou por seu sangue, me deu a vida eterna. Agora, minha escolha é conservar da forma que Jesus me comprou. Quando Jesus me comprou, Ele fez uma nova natureza. Quem está em Jesus é uma nova natureza. Lembra disto? Todas as coisas do passado já se passaram. Agora fez todas as novas. Viver no Espírito é isto. A palavra de Jesus permanecendo em nós por Espírito Santo. E assim, Espírito Santo nos empodera, nós abraçamos este poder com alegria, com gratidão e vivemos conservando a vida, o perfeito estado.
e assim desfrutamos a vida em abundância. E assim, o destruidor, o poder da morte, não tem como me destruir você. Aqui está o segredo tão simples e fácil de não ficarmos doentes, vencer a morte. Quem vive desta forma, amando uns aos outros, assim como Jesus nos amou, tem vida eterna. Nós vamos testemunhar que temos a vida eterna através de ouvir o que o Espírito Santo fala, guardando seus mandamentos. Amar, amar, amar incondicionalmente. Porque o amor de Jesus foi assim. E assim, não vamos estressar. Deixa eu ler mais uma passagem da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo escreveu para Timóteo assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que sabedoria, não é? Paulo, escrevendo para seu filho na fé, Timóteo, explicando exatamente como ele vive. Paulo que experimentou o amor de Jesus Cristo. Meus amados, nos últimos dias, pode ser que seja a nossa geração, independente de preparar para a volta de Jesus, veja só, o inimigo faz de tudo com o ser humano para que o ser humano rejeite a palavra de Jesus. Mesmo sendo religiosos, isto é, tem forma de piedade, mas nega o poder do Espírito Santo, e não compreende a palavra de Jesus. Pode ser religioso de todas as formas perfeitas, mas sem poder do Espírito Santo, sem poder amar. Pode guardar todas as leis, mas falta aquela essência da lei que é amor. Amor. Então, meus amados, ficou muito simples de neutralizar o radical livre, não é mesmo? Amar uns aos outros, isto é, em todos os relacionamentos do nosso viver, amar. Neutralizar radicais livres, assim teremos perfeita saúde, a vida em abundância, desfrutando
a vida eterna e somos mais do que vencedores. Aleluia! Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu o caminho da vida eterna. Mesmo neste mundo onde destruidor domina e leva o mundo inteiro para a morte, mas nós temos escape, porque Jesus nos trouxe a vida e nos deixou todos os ensinamentos como sermos mais do que vencedores. Amar como Jesus amou. É possível porque o Espírito Santo nos dá este poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!